Sobe, Zé Fernandes. Bem-vindo! Tudo bem, José? Olha que legal, ainda peguei aqui, assinar aqui na nossa sala de conversa, então a minha satisfação fica multiplicada. Eu que sou um fã de vocês todos aí, estar conversando com vocês é uma maravilha. E para mim é super somos confortável seus fãs também. Ótimo. E para mim é super confortável porque eu não preciso preparar pauta, não preciso organizar nada. Vocês vão tocando o bonde aí, eu só vou acompanhando aí. Então, eu quero dar um bom dia a todos vocês e obrigado por vocês terem me convidado aí para a gente papear, né? Teve uma época, José, que o pessoal me chamava de blog do Rovai. Lá quando eu era mais blogueiro do que qualquer outra coisa, tinha o pessoal que chegava: oi, blog do Rovai, acontece contigo de te chamarem de portal do José também? Rapaz, olha, como eu já fiz muita coisa nessa vida, em cada canto a gente tem uma nomenclatura, né? Mas, assim, o que acontece mais é chamar de professor, que é mais fácil, né? Você não precisa nem lembrar o nome. É verdade. É que nem chamar de Piscite, né? Mas, assim, na família, todo mundo me chama de Júnior, meus amigos mais próximos de Júnior, e minha mãe chamava de Juninho, né? E alguns chamam de José e tal, e quando não lembra, é portal mesmo. Portal do José. Agora o Rovai é o Fala Rovai. É o Fala Rovai agora. É assim uma espécie... Nós somos coisificados, né? Lá em Olha Minas, só a gente pega aquele trem ali, chama aquele coisa. Tem um monte de fã do José aqui. Um monte. Ah, legal. Olha só. Todo mundo que conhece o José está se manifestando, e aqueles que não conhecem tem que ir no canal do Portal do José, no YouTube, que ele faz 2, 3 vídeos por dia, né, José, aproximadamente, é isso? São dois. Olha, haja poder de síntese para pegar o Brasil e o mundo e a gente colocar sempre sob uma perspectiva crítica, né, as coisas que os grandes veículos de comunicação escondem. E sobretudo, uma coisa que certamente vocês fazem também, todos nós fazemos, a Sinara faz também, que é tentar desmentir as maluquices e as inverdades e os crimes que a extrema-direita joga, né? Porque quando não... vamos pensar aqui, né, um mundo ideal, sem a extrema-direita, sem essa gente alucinada, nós já teríamos um trabalho muito grande que é desmentir a grande massa de informações e desinformações e omissões que a mídia corporativa do Brasil e do mundo jogam na sociedade. A gente já teria um trabalho aqui descomunal e desproporcional. Com a chegada da extrema-direita, ela veio dar um reforço, mas ainda usando ferramentas e linguagens que a grande mídia nunca teve coragem de usar e nunca teve condição de usar, porque a grande mídia sempre passou as suas mensagens, o ativismo político, o ativismo econômico, o ativismo ideológico, o ativismo moral, sempre de uma forma mais invernizada. A extrema-direita, não. Ela vai na lama, ela vai no esgoto, pegando as franjas dessa mentalidade, dessa lavagem cerebral que países como o nosso sofre durante décadas, ou sofreu durante décadas, e consegue atingir um extrato social mais ressentido, mais nervoso, mais revoltado, mais despolitizado, mais ignorante, e trouxe para o debate público aquilo que nós, que viemos de longe, né, nunca tínhamos no costume de enfrentar, que é uma espécie de ignorância à ostentação, a boçalidade à ostentação, a virulência à ostentação. Eu, quando criei o Portal do José, eu fiquei chocado, assim, comecei com poucas pessoas, né? Fiz o portal para 10 amigos, começar com amigos, ex-alunos, enfim. E aí foram chegando pessoas desse mundo cão e o tipo de abordagem e os comentários que faziam e as frases que colocavam, elas eram assustadoras para mim. Eu nunca tinha sido xingado, ofendido, coisas como verme. O negócio, eu ficava sem dormir, né? Aí a gente... E outra coisa chocante também é que eu via muitas mulheres usando um vocabulário chulo, extremamente baixo, agressivo. Eu não estava acostumado com aquilo. Então, eu tive que eu tive que passar por um processo de adaptação e também de estudar como reagir
aos insultos, às agressões, às ameaças, né? E aí fui desenvolvendo minhas próprias ferramentas e hoje eu convivo bem com isso, né? E, sobretudo, esse período que a gente passou, que foi um período muito complicado, do empoderamento da ameaça, né? Todo mundo recebendo ameaça, videozinho pilantra, vídeo ameaçador, mensagens aterrorizadoras, enfim. E passamos por isso. Então, e não foi pouca coisa. Por isso que a gente tem que dar muito valor ao fato de a gente, em 2022, ter conseguido eleger o Lula. Com todos os problemas, todas as críticas justas, apontamentos que são feitos, a gente nunca pode perder de vista o que foi que nós conseguimos emparedar. Nós conseguimos emparedar, pelo menos estão contidos, né? A gente tem que lutar para que a justiça seja feita no nosso país, e, a partir disso, as nossas diferenças no campo civilizatório, no campo democrático, elas são justas, são perfeitas, vamos discutir como sempre fizemos no nosso campo civilizado. Agora, com esse entulho absolutamente metastásico que apareceu aqui no Brasil, aí ficou complicado mesmo a gente discutir, né? Mas eu acho que os horizontes aí estão tão favoráveis para pessoas como nós aí que habitamos o redondismo. Fazemos parte do redondismo da Terra redonda. A gente estava até falando, antes de você chegar, dessa história da cassação do Gustavo Gayer, que é assim, de uma fala tão absurda, ele falando que a Glaze era a garota de programa, ia fazer um trissal com o Lindbergh e o Alcolumbre, um deputado, né, um parlamentar, usando essa baixaria para atacar, né? E aí agora diz que tem um acordo aí para cassação dele. Você acha que seria pedagógico uma cassação para tentar voltar aí um decoro parlamentar desses deputados que levaram o nível aí dessas falas aí para o lixo, né? Uma coisa assim horrorosa. O problema é que a gente está vivendo no Brasil um processo de degradação do debate, né? Nós, como não entramos enquanto esquerda, enquanto progressistas, no embate da disputa política, a gente foi deixando cada vez mais ter um avanço da extrema-direita, da direita, a normalização do crime, de ofensa, da injúria, calúnia, difamação, a distorção do que é, de fato, a imunidade parlamentar, que foi distorcida por essa extrema-direita como uma liberdade para a prática de crimes contra qualquer pessoa. Então, isso ficou tão enraizado, criou uma confusão tão grande no entendimento da sociedade do que pode e o que não pode, que hoje fica muito complicado você pegar uma pessoa tão criminosa quanto o Gustavo Gayer, uma pessoa tão sem caráter, um mentiroso quanto mais, uma pessoa violenta, uma pessoa vil, e tirar do parlamento, porque haverá sempre um discurso de que a liberdade do parlamentar atinge, inclusive, esse campo. Isso, quando é julgado para o Supremo Tribunal Federal, Travou? O Supremo já... Opa, está entrando aí o som direito? Não, deu. Agora voltou. O Supremo Tribunal Federal, ele já entendeu e já mostrou bastante para todos nós que não existe direito absoluto. Não existe direito nenhum absoluto, nem o direito à vida é absoluto. Porque se o direito à vida fosse absoluto, você não poderia praticar a legítima defesa, né? Então, todos os direitos eles estão sujeitos a uma contemporização com outros direitos. Você tem que, quando há conflitos entre direitos, isso pode acontecer. O direito à liberdade com o direito à vida, o direito ao patrimônio, o direito à vida, enfim, você tem que pesar ali qual o valor preponderante nesse conflito. Por exemplo, alguém que invade uma propriedade, né? Seja ela qual for. Uma pessoa tem direito de matar o invasor que simplesmente invadiu, ele não está oferecendo perigo. Uma grande fazenda, o cara pulou a cerca, está dentro da cerca, alguém vai e mata esse invasor. Então, quer dizer, o direito à propriedade está superior ao direito à vida. Então, isso quando é pesado, os valores preponderantes eles têm que estarem presentes. Então, quando
se tem uma imunidade parlamentar, essa imunidade parlamentar ela não pode ser um valor preponderante a outros valores, ao direito à integridade física, à intimidade, à vida privada de uma outra pessoa, né? Você não pode destruir uma reputação, você não pode praticar crimes pelo uso da palavra. Então, isso já foi. Tanto é que o Daniel Silveira está agarrado lá, está preso, não vai sair, só vai sair quando cumprir a pena dele, né? Então, a gente teve um processo de distorção muito grande no Brasil, e por isso eu tenho cobrado muito que está faltando aqui no nosso país ainda, a gente tem uma liderança política que faça disputa nesse campo. O presidente Lula, ele tem lá a atividade dele de governante, já dá um trabalho gigantesco, né? Mas ele nunca pode se divorciar do personagem, do persona político, daquele que tem que encantar a sociedade para abraçar as pautas principais, valores éticos, valores políticos, valores democráticos. Isso tudo é permeado assim nas falas do Lula, mas no tempo que a gente está vivendo hoje, era muito importante que o presidente da República ele funcionasse como um farol para iluminar essas trevas todas que se abateram sobre muitos segmentos da sociedade. Por isso eu tenho defendido sempre, desde o primeiro dia do governo Lula, que ele sempre fizesse lives de manhã cedo, explicando o que é que ele recebeu, os problemas que nós estamos enfrentando, o problema da mentira, o problema da fake news, como foi destroçado o Estado brasileiro. Então, mas isso nunca foi feito. Eu batalhei muito com Pimenta para que se tivesse uma comunicação politizadora do governo. E não uma comunicação publicitária, que a gente está vendo agora que o governo está voltando mais o foco para isso, com a entrada do Sidônio, que eu acho também, olha, vai ficar ruim. Com esse tipo de comunicação, nós não vamos ter uma melhoria na politização da sociedade para que em 2026 a gente tenha um sucesso prático eleitoral, né? Que a gente consiga eleger os governadores, uma bancada grande de senadores, uma bancada grande de deputados federais, porque a gente acaba tendo um presidente que é um presidente eleitoral. Ele acaba funcionando bem no período eleitoral, mas diante de tudo que a gente está vendo aí, nem eleitoralmente a gente vai ter algum tipo de grande sucesso. Haja visto aí o que nós vimos nas eleições para prefeitos e vereadores, que a esquerda, de um modo geral, tomou um sacode gigantesco. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. E o que aconteceu em 2024 já estava absolutamente previsto pelas pessoas do campo progressista que estavam vendo que nós estamos deixando um buraco muito grande nessa disputa política aqui no Brasil. E o presidente da República tem que vir, ainda dá tempo, puxar ele pelo braço, trazer ele aqui, enfim, para ajudar, porque só a publicidade lá com o Sidônio, fazendo takezinhos bonitinhos e tal. Pra vocês terem uma ideia, o presidente Lula ele não vai em programa de YouTube, os canais todos aí, tem canais aí com 1,5 milhão de inscritos, canais aí, gente muito valorosa, gente que está batalhando, está enfrentando essa insanidade, e a SECOM nem dá a menor pelota. Dá pelota para vocês, para mim, para ninguém. A gente fica ali batendo lata ali. Eles estão ignorando isso. E nós, que somos uma força importante na internet, nós ainda estamos muito aquém da força que a extrema-direita possui nesse campo. Então, se a gente não tiver um respaldo, não tiver um apoio, a gente vai continuar lutando aqui com toda essa máquina da mídia corporativa, tendo esse apêndice dessa mídia de extrema-direita, nos atazanando o tempo todo, né? Isso cria um sentimento muito de impotência da nossa parte nesse quesito, né? A gente fica batalhando ali para que um governo que a gente ajudou a eleger esteja antenado com as coisas que nós estamos vendo, né? Ô José, você tem acompanhado os movimentos aí, com certeza, tem acompanhado os movimentos com vistas às eleições de 2026. Como é que você está vendo esse cenário? Estou vendo, como eu acabei de falar, né? Estou vendo assim com a perspectiva tenebrosa. Tenebrosa. Eu te pergunto, com 27 estados aqui, quais são os estados que a gente tem
alguém do campo progressista, não digo nem ninguém do PT, alguém do PSB, alguém do campo progressista, alguém do campo civilizatório que esteja com uma intenção de votos, ou que esteja se posicionando bem. E mais do que isso, nós vamos ter eleição para Senado, e nós vamos ter renovação de 2/3 do Senado. Entrarão 2 senadores de cada estado. Quem é que a gente vê? Quem é que está sendo exposto aí? É por isso que eu falo, uma live de manhã cedo do presidente da República, todo dia ele podia trazer alguém, olha, estou aqui com fulano. Seriam as manhãneiras, né, José? Hein? As manhãneiras. Eu mandei, o Rovai, desde o primeiro dia do governo Lula, eu mandei as lives que o Manuel Lopes Obrador fazia no México e que eram exatamente com esse formato. Inclusive no livro do Lopes Obrador, esse livro aqui no Brasil não tem. Como eu fui no México estudar esse bagulho, esse livro aqui do Lopes Obrador, ele quase dá um curso, rapaz. Que é muito interessante como é que ele fazia as lives de manhã cedo, as manhãneiras lá no México, mostrando por que ele falava pausadamente, porque quando ele falava, ele desenvolveu, ele nunca falou tão pausadamente, ele começou a falar pausadamente nas lives. Por quê? Porque ele ficava 2 horas ali. Primeiro ele fazia uma abertura, né, tratando dos problemas que eram escolhidos para serem tratados em cada dia, e trazia ministros, trazia especialistas, botava um telão com gráficos e com informações objetivas. Até o preço das mercadorias das feiras, ele falava, olha, hoje o preço do chuchu no México mais barato está em tal lugar. Então entrava nesse... o preço dos combustíveis, todo dia fazendo um acompanhamento disso. Então, isso era, na verdade, acabava virando um jornal do presidente da República, e com informações objetivas e com enfrentamento de tudo aquilo que a grande mídia jogava contra ele, e os veículos de comunicação e a mídia de extrema-direita, que as pessoas acham que o México está com uma presidenta lá, está com 2/3 do Senado que eles elegeram e 2/3 da Câmara, que isso veio por acaso. Não veio, não. Veio com informação, veio com esse... Agora, então, posso fazer uma pergunta? Só para perguntar uma coisa, porque quando o Lula assumiu, logo no início, eles começaram a fazer aquela conversa com o Marcos Uchoa e tal, e aí foi, não, porque ficava a mídia, deu tanto, a live do Bolsonaro dava tanto, ficaram comparando. Você acha que faltou insistir? Porque o YouTube é um pouco isso, né? A live. Quando a gente começou, a gente tinha 100 pessoas, aí você vai crescendo, mas você tem que fazer todo dia naquele horário, porque a pessoa tem que saber que você vai estar lá naquele horário. Você acha que faltou terem continuado naquele formato de uma live semanal, ou teria que ser todo dia mesmo? Rodrigo, quando eu vi aquilo, eu botei as mãos na cabeça, eu falei assim, meu Deus do céu, o que esses caras estão comendo? Não é possível que eles estão fazendo isso, porque não era aquilo. Aquele troço que eles fizeram, aquele formato com show, foi conversa com o compadre. Conversa com o compadre. Então, o que acontecia é o seguinte, aí o show chegava assim, presidente, o que o senhor gosta de comer quando o senhor viaja? Aí o Lula, eu gosto de comer isso, eu sinto falta daquilo, não sei o quê. Mas qual país que o senhor comeu melhor? Eu falei, você está de sacanagem? O Brasil, com os problemas que tem, e o show ficava 10 minutos conversando de amenidades, de coisas frívolas, qual lugar que se dorme melhor, não sei o quê. Pô, tá de brincadeira. Assim, não era isso. Uma live de manhã cedo, quando você pega a lá do México, que eu estava dizendo, né? O Lopes Obrador, ele disse que ele falava mais pausadamente, porque isso evitava dele cometer gafes e ele pensava mais naquilo que ele estava falando. Ele conseguia, em tempo que era ao vivo, né? Então ele conseguia trabalhar aquilo, com o roteirinho na frente, sempre levando o roteirinho das coisas principais que ele tinha que falar ali. E depois que ele falava meia hora, sei lá, aí se abria para os jornalistas, aí você tinha jornalistas do México inteiro, inclusive pessoas dos youtubers, os canais menores lá, todo mundo. E abria para fazer pergunta ao presidente. Imagina que ia fazer isso aqui, né? Com direito a réplica e tréplica. E a Cláudia Sheinbaum, ela continuou nesse modelo, e eu fiquei tão interessado com essa história que eu fui ao México. Quando a Cláudia Sheinbaum ganhou as eleições, eu fui para o México para acompanhar a posse dela, e eu fui na última live do Lopes Obrador.
Eu consegui uma credencial, fui lá, presenciei e fiz contato lá com os youtubers de lá, o pessoal de lá. Esse cara é curioso, o que eu estava fazendo lá, né? Um brasileiro. Eu falei assim, olha, estou querendo aqui entender como é que vocês conseguiram eleger uma presidenta com esse volume de votos que vocês conseguiram. Eu queria entender como é que está o povo aqui. Eu queria conversar com as pessoas daqui para ver o que está acontecendo. Aí você pergunta lá, Odri e Rovai, você anda no México, você conversa com qualquer pessoa e fala assim, vem cá, você tem medo do comunismo? O cara começa a rir na tua cara, né? Você está fazendo uma pergunta alienígena para ele. Assim, comunismo? Como assim comunismo? Você tem medo de ideologia de gênero? Você tem medo de ter banheiro unissex aqui no México? Eles dão gargalhada na tua cara. Por quê? Porque isso aí, assim, o debate sobre essas coisas insanas, que ficou muito presente aqui no nosso cotidiano, lá desapareceu. Lá desapareceu não que não tenha surgido, porque na campanha para a eleição da presidenta lá, o que circulava nas redes de extrema-direita, que lá também tem, como aqui tem, é que ela iria destruir a igreja da Nossa Senhora de Guadalupe, e que ela era comunista. Isso aí também rolava, porque ela é judia, né? A Cláudia Sheinbaum é judia. Então, se usava o fato dela ser judia, olha só, gente, uma mulher eleita num país com uma história patriarcal, ambientalista e comunista, né? E judia. Então, é pouca coisa eleger uma mulher dessa no mundo? Não é, né? Então tem que estudar por que isso aconteceu. Então, se isso foi possível acontecer lá, e tem mais, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem. Eu até parei de falar um pouco do México lá no meu programa, porque tinha gente que estava ficando com ciúmes já. Tá falando muito do México. Pô, vocês vejam, eu fui lá na posse, quando eu fui ver o ministério do governo mexicano, eu falei assim, não é possível, só tinha um homem, o resto tudo mulher. Eu falei, que coisa é essa aqui? O que os caras estão criando aqui nesse país? A gente maravilhoso. Né? Aí a prefeita da cidade do México, mulher. O México tem 24 estados. Eles elegeram 12 mulheres como governadoras. Então, tem que estudar esse troço aí, gente. O que está acontecendo? Né? Então, alguma coisa, né? Eu acho que é um farol para a gente estudar o que está acontecendo lá. Né? E a gente viu agora, quando teve o evento com o Trump, dizendo que ia taxar o México e não sei o quê, e ameaçou de intervenção, bababá, e a Cláudia Sheinbaum deu um nó em pingo d'água ali, deu um salamaleque, conseguiu unir mais ainda o povo, e olha só que coisa impressionante, ela foi eleita com 62% dos votos, ela está com 85% de aprovação. Então, isso tem que servir de exemplo para a comunicação nossa aqui no Brasil. O que é que está faltando para as pessoas perceberem isso? Então, eu falei para o Pimenta desde o primeiro dia, infernizei. Mandei várias lives, mandei para a secretária de Lula, mandei para o Crisóstomo, o Crispiniano, enchi o saco todo mundo, mas a coisa ainda está complicada. Se não houver ainda um despertar na área de comunicação, nós vamos sofrer muito. Nós vamos passar agora 2026 com a bancada do Centrão maior, da direita maior, de evangélicos picaretas, né? Não os evangélicos reais, mas os evangélicos picaretas. Vamos ter uma situação pior ainda. Então, é necessário que se faça um enfrentamento comunicacional, além de entregas concretas que o governo precisa fazer e está fazendo. O governo tem muita entrega. Ontem, o Lula inaugurou um hospital com 800 leitos no Ceará. Fiquei acompanhando a cerimônia. Foi muito interessante, muito bacana, muito emotiva. Uma realização. Não sai uma nota, não sai uma vírgula. Sabe assim que o Lula falou alguma coisa. O Lula falou do ovo. Aí eles botam o Lula. O Lula entregou 800 ambulâncias, gente. Agora em Sorocaba, essa semana, eu infernizei a SECOM. Falei assim, gente, como é que o Lula entrega 800 ambulâncias? Isso não vira um acontecimento. Isso era para pegar as ambulâncias todas e botar tudo lá em Brasília. O Lula descer rampa do Palácio do Planalto pilotando ambulância, tocando sirene, fazer ambulanciata para tudo quanto é lado, porque durante o governo Bolsonaro não foi entregue uma ambulância. Então o presidente vai lá em Sorocaba, fica uns outdoor no fundo, entrega a ambulância e acabou. Ué, gente... E com o Manga, né, o prefeito Sinara. Não tem nem corte nas redes. Vou falar porque eu vou sair daqui a pouco. Eu só queria perguntar para o José. José, eu vi aqui que você tem mais de 1 milhão de inscritos lá no teu canal, né? Tem uma audiência boa.
Você ainda se sente prejudicado? Você acha que os algoritmos ainda prejudicam o seu trabalho? E outra, você consegue viver de forma independente só do YouTube? O seguinte, começando dos algoritmos, isso aí é o seguinte, isso não é segredo para ninguém. Nós sofremos um processo comunicacional, né, muito cientificamente estudado, que potencializou toda uma corrente de pensamentos para esse mundo da direita com muito mais intensidade do que aquilo que a gente faz. Então, os algoritmos hoje, eles ainda continuam a sonegar espaços como o nosso, né? Você pega um vídeo do Nicolas Ferreira, ele alcança o volume de pessoas que ele alcança, justamente porque a mensagem é uma mensagem que os algoritmos espalham com mais intensidade, com maior intensidade. Então, isso não é... Inclusive, isso tem sido objeto de debates do ministro Alexandre de Moraes, né? Que tem falado com muita sabedoria desse fenômeno que está acontecendo no mundo e como as big techs elas escolhem o conteúdo daquilo que tem que ser mais enraizado na sociedade, dos valores que eles querem ver mais enraizados, da visão de mundo, a visão econômica, a visão política, a visão moral. Então, nós remamos contra essa maré já há algum tempo e vamos continuar a remar dentro dessa lógica. A gente consegue alcançar as franjas que, de um certo modo, procuram a gente, né, e se conectam com a gente. O crescimento do canal ele é vegetativo, né? Então, agora, respondendo à sua pergunta original, anterior, né? Eu faço outras coisas também, eu cuido de alguns negócios, eu tenho uma produtora de TV, né? Então, eu fiz muito tempo programa para o Ministério Público do Rio de Janeiro, para a OAB, para a Defensoria Pública, para algumas instituições também. Sempre dei aula, enfim, e sempre tive um restaurante também. Eu fechei o restaurante na pandemia, enfim. Muita múltipla atividade, né? Se me chamar para consertar a antena, pode chamar que eu vou, chamo para dar volta com o cachorrinho também, vou, eu atendo a qualquer telefonema, não tem mistério. Mas não posso reclamar do YouTube, não. O YouTube foi uma renda adicional, né? Eu procuro não fazer isso uma ferramenta exclusiva de sobrevivência, né? Porque a gente está dependendo de situações que são imponderáveis. Eu procuro, inclusive nos vídeos que eu faço, eu não permito que se coloque propaganda no meio. Eu faço programa sempre de 13, 14 minutos, 15 minutos, porque tira a concentração a atenção da pessoa que está no canal, né? Que é difícil prender a atenção das pessoas por muito tempo. Enfim, mas eu faço isso diminui a rentabilidade, mas aumenta também a presença das pessoas no canal, né? Agora, quem sabe, né, a gente possa viver exclusivamente dessa atividade. Vai ser muito legal, né? Mas, enfim, eu procuro fazer outras coisas para não, como eu sempre fiz na minha vida. Eu sempre dei aula em 3, 4 faculdades, porque quando alguma ficava invocada comigo e me demitia, eu não ficava no sereno, eu ficava ali em outra, né? Então, em linhas gerais, é isso aí. Poxa, Marcela, parabéns, viu? Obrigada aí. Prazer em te conhecer. Eu vou ter que sair agora, mas tá de parabéns aí pelo trabalho, viu? Sinara, um beijo para você. Eu te acompanho desde longe. Eu sei que você veio de longe também. Você é uma socialista morena, né? Então. Estamos aí. É isso aí. Um beijão para todos e todas. Até mais tarde, 19 horas no Brocon, tá, gente? Legal, Sinara. Legal. Queria também se despedir do Zé Fernandes, né, Dri? Já estamos com o Oliver Marques aqui. Sim. Agradecer e falar, Zé, pelo menos uma vez por mês, volte aqui, esteja presente. Será um prazer. Mas, olha, para mim, como eu falei, para mim é uma alegria estar com vocês aqui, estar conversando, né? Eu sou um militante dessa ideia que a palavra vai longe, né? A gente está aqui conversando e a gente vai chegando nas pessoas, você fala um troço aqui. É muito legal quando eu na condição de professor, quando eu estou num lugar assim aleatório, pegando elevador, aí entra alguém e fala assim, professor, eu fui teu aluno, você falou uma coisa que mudou minha vida. Aí eu pergunto assim, o que foi que eu falei? Aí a pessoa fala, né?
eu não me lembro de ter falado aquilo, mas falei assim, olha, eu não lembro de ter falado disso não, mas se mudou tua vida, isso tem a ver comigo. Devo ter falado mesmo. Deixa eu agradecer. Muito nisso, a gente mexe com as pessoas aqui, né? Com certeza. A Nelly Germano, que diz, acompanha o portal do José, adoro. Obrigada, Nelly. O Joaquim Mário Duarte, portal do José, acompanha as 2 edições diárias, parabéns, companheiro. A Graça, que diz, que máximo, dose dupla de talentos, portal do Rovai e blog do José, ela mudou, né? Abraços, professor José, saudades do Lapa Café de Santos, um beijo para a querida Graça. A Almeri Espíndola diz, José, você precisa dar aulas de elegância, finesse, educação, bons termos, como você é, porque o país caiu no esgoto, que metade não tem postura, uma vergonha. Obrigada, Almeri. Eu só quero dizer para ela o seguinte, tá? Eu sou assim, eu tenho esse verniz, né, que a sociedade, né, exige da gente, mas quando alguém é mal criado no portal do José, alguém fala uma insanidade e tal, eu dou voadora. Os caras pensam que eu não leio comentário, nesse que eu me divirto. Eles pensam que eu não leio comentário, aí eu leio, eu dou cada voadora. Vocês não têm noção, aí eu desopilo o meu fígado ali, né? Falo assim, esse eu xinguei bonito mesmo. Aí eles somem, eles dão uma sumida, né? Eu consigo ser pior do que eles quando a criatividade cáustica nos ajuda também, né? E hoje, às 17h40, estou lá no portal do José. Quem não for lá do portal não conhecer, se inscreva lá conosco. 17h40. Legal. É valeu, isso, né? Valeu, Obrigada, Dri. Valeu, Sinara. Valeu, Zé Fernando. Até mais tarde, gente.